Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. O tema do nosso encontro de hoje é muito interessante. Eu acredito que interesse aí boa parte de quem acompanha o cristianismo, que é sobre a história de São Sebastião. Quem foi Sebastião? É muito interessante porque São Sebastião é considerado aí um dos santos mais venerados no mundo, tanto pela Igreja Católica Romana como pela Igreja Ortodoxa. O nome de São Sebastião está presente em várias cidades da Itália, do Brasil, e também ele é padroeiro de muitas paróquias, de muitas igrejas pelo mundo afora. Ele é considerado, por exemplo, o terceiro patrono de Roma, atrás aí de Pedro, Paulo, e aí vem ele, São Sebastião. Mas quem foi esse homem? É fácil separar o homem Sebastião do mártir, do santo da igreja? Não é fácil, porque nós temos pouquíssimas fontes históricas sobre São Sebastião. E aquelas que nós temos são textos, na maioria, edificantes para a fé. Textos que alimentam a fé, que procuram fazer aí do santo quase que uma divindade. O que nós sabemos de histórico que é, de fato, a existência desse homem. Por quê? Se ele morreu no final do século III ou no início do século IV, nós temos aí um documento chamado Depositio Martyrum, que é de 354. Esse documento é um antigo calendário da Igreja Romana, em que coloca a festa de São Sebastião dia 20 de janeiro, ou seja, em torno de 50 anos depois da morte dele, já a Igreja de Roma lembra o martírio desse homem, o que nos coloca numa situação confortável de dizer, sim, São Sebastião foi uma figura histórica, ele existiu, né? Porque o lastro histórico, né, o de tempo, é muito curto. Então, de fato, ele existiu. E depois nós vamos ter um texto de Ambrósio de Milão, bispo de Milão, no século IV por século V, em que Ambrósio, ao fazer uma reflexão sobre o Salmo 118, vai dizer que São Sebastião foi um homem de coragem, que ele era filho de um pai de Narbonne, França, né, antiga Gália, e de uma mãe milanesa, e que ele era de Milão. O único que vai colocar São Sebastião como milanês vai ser Ambrósio, e que ele, em 283, entrou para o exército romano para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos nesse momento. Então, esse é um documento de Santo Ambrósio. Um outro documento que foi atribuído a Santo Ambrósio, mas não é dele, é de um monge chamado Arnóbio, o jovem, esse documento é chamado de Pácio, quer dizer, paixão, né? Santo Sebastian, ou seja, a paixão de São Sebastião, o martírio de São Sebastião. Esse documento é do século V. É um documento importante que vai nos dar vários dados, várias reflexões de quem foi São Sebastião. E outro documento muito importante e que ajudou aí a espalhar a veneração de São Sebastião pela Europa foi do século XIII, de um religioso da Ordem dos Pregadores, dos Dominicanos, chamado Tiago de Voragine. Tiago de Voragine vai escrever um documento chamado Legenda Áurea, onde ele vai aí colocar alguns santos, falar sobre a vida, condensar a vida de alguns santos. E boa parte do que nós sabemos desse santo está nesse documento chamado Legenda Áurea do Tiago de Voragine. Então, pegando a esses documentos, seja do século V, seja do século XIII, nós sabemos que São Sebastião vai para Roma. Ali ele vai ganhar as graças do imperador Diocleciano e do imperador Maximiano. Nesse momento o Império Romano ele é governado por dois, né? Na verdade era uma tetrarquia, eram quatro, mas os dois ficavam de reserva até depois da morte dos vamos dizer, imperadores. Então Diocleciano e também o Maximiano gostavam muito, ele era muito querido, né, por parte desses dois imperadores, chegando aí a primeira corte pretoriana, ou seja, um soldado que protegia os próprios imperadores. E ele então tentava fortalecer aí a fé desses primeiros cristãos. Um desses exemplos é que dois irmãos que foram presos, né, pelo então prefeito chamado Cromásio, esses chamado Marcos e Marcelino, esses dois então tiveram 30 dias para negar a sua fé em Cristo e adorar os deuses. O pai, inclusive, pedia, né, o pai dele chamado Traquilino,
esse pai pedia para que os filhos negassem a fé em Cristo. São Sebastião vai lá, incentiva os dois a não entregarem, né, não negarem Cristo e adorarem os deuses. E conta essa legenda áurea que o próprio Cristo aparece na sala, beija São Sebastião, e aí São Sebastião vai curar uma mulher que era muda, chamada Zói, e aí Traquilino vai se converter também o Marco e o Marceliano, e aí nós vamos ter então aí um episódio que conta um pouco aí esse milagre que foi feito e o fortalecimento da fé desses dois irmãos. E São Sebastião então depois vai ser entregue para os imperadores, né, para os dois imperadores, através de um prefeito chamado Fabiano. Aquele prefeito Cromásio, ele também vai se converter ao cristianismo, vai entregar o cargo, vai para a Campânia, e ele vai viver com os cristãos. São Sebastião continuou, depois o próprio imperador Diocleciano fala da decepção que teve com ele, né, e que ele estava atrapalhando a restauração tão pretendida do Império Romano. E vai então pedir que ele seja morto no Palatino, uma montanha, flechada pela guarda da Mauritânia, que vai aí jogar flechas nele. Uma mulher chamada Irene, que hoje é Santa Irene, né, uma santa da igreja, vai à noite pegar o corpo dele para enterrar, para dar sepultura, e lá percebe que ele não está morto. Então vai curar as feridas dele por um certo tempo. E depois ele curado, os cristãos pedem para que ele fuja, ele não vai fugir, vai até o templo de Heliogábalo, uma divindade romana, onde estavam os imperadores Diocleciano e também o Maximiano, fazendo culto ao deus Sol invicto, e ali ele aparece para surpresa do Diocleciano, e aí o São Sebastião faz um discurso moral, dizendo que quem atrapalhava o crescimento de Roma, a moralidade de Roma, era o imperador com esses cultos aos deuses. Então ele vai ser flagelado primeiro, né? Vai ser flagelado, e aí depois ele vai ser morto a pauladas ali mesmo no hipódromo do Palatino. E aí é interessante que o imperador manda jogar o corpo dele na cloaca máxima, né? O esgoto de Roma, e ali nesse esgoto de Roma, uma mulher sonha com São Sebastião, indicando onde ele estava. O nome dessa mulher é Luciana, ou Lucila para alguns. Ela pega o corpo e, segundo esse sonho, ela tinha que levar o corpo dele onde estavam os corpos de Pedro e Paulo, porque nesse momento Pedro e Paulo não estão nas igrejas, porque essas igrejas ainda não existem, né? E os corpos deles foram levados para a Via Ápia por causa da perseguição dos imperadores. E ali, então, o São Sebastião vai ser colocado, depois vai ser construída uma igreja lá, dedicada a ele, onde está a catacumba de São Sebastião até os dias de hoje. É interessante observar que, então, a partir desse momento, o culto dele vai ganhando prestígio na Idade Média, ele vai, então, chegar ao máximo de prestígio e veneração. Por quê? Porque em 680, na cidade de Roma, aconteceu uma peste, e depois que os restos mortais dele são transladados da igreja, desse lugar para a igreja de São Paulo fora dos muros, a peste acaba em Roma. E depois na Idade Média também, Milão vai passar por uma peste, e vão recorrer a São Sebastião. Depois Portugal tem uma outra peste, vão recorrer a São Sebastião, e ele vai virar então aí um dos protetores da cidade contra doenças, contra pestes, epidemias. Nessa questão aí da Covid, o São Sebastião foi muito solicitado a sua ajuda em relação a essa Covid-19. Então esse é um pouco da história de São Sebastião. Como eu disse, não é fácil dizer de fato quem foi o homem, porque nós temos muito aí de textos edificantes para a fé, né? É difícil separar o que é histórico do que é texto edificante. Mas de qualquer forma, nós podemos, como historiador, dizer São Sebastião de fato existiu. Isso nos diz aí principalmente o texto Depositio Martyrum, de 354, e também é possível aí que existam vários elementos históricos também nesses textos narrados aqui para vocês. Um abraço, fique com Deus, até o próximo programa.